Fala galera, meu nome é Carla e hoje no Matemática nós vamos resolver mais uma questãozinha. Simbora. Essa vai ser a questão número 6 da nossa lista. Vou ficar aqui bem no cantinho, que essa questão ocupou bastante espaço. Simbora para a questão. Nosso exercício 6 diz o seguinte: numa aula de matemática, o professor inicia uma brincadeira escrevendo no quadro um número. Para continuar a brincadeira, os alunos devem escrever outro número seguindo as regras baixas. São duas regras. Se o número escrito tiver só um algarismo, ele deve ser multiplicado por 2. Ou seja, se o número que foi escrito for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ele vai ter que, de qualquer jeito, ser multiplicado por 2. Só vai ser possível nessa brincadeira realizar isso. E a outra é o caso do número escrito tiver mais de um algarismo. Os alunos podem escolher entre apagar o algarismo das unidades ou multiplicar esse número por 2. Por exemplo, vamos dizer que um número aqui seja 23. O aluno tanto pode multiplicar por 2, encontrar o 46 na sequência dessa brincadeira, ou ele também pode, usando o 23, escolher apagar. Nesse caso, ele só pode apagar apenas o algarismo das unidades e esse número se transforma em um 2. Seguindo, depois que os alunos escrevem um novo número, a brincadeira continua com esse número, sempre seguindo as mesmas regras apresentadas. Veja a seguir dois exemplos desta brincadeira, um começando com o número 203 e o outro com o número 4197, ou seja, começamos aqui com o número 203, o aluno podia apagar o 3 ou dobrar. A escolha dele foi dobrar, que se tornou o número 406. Após disso, ele escolheu apagar o último algarismo, apagar o 6, então se tornou 40. O próximo escolheu novamente apagar, o que resultou no 4. Aqui. Então, como 4 é um número de apenas um algarismo, caso a gente seguisse, a única aplicação possível seria multiplicar por 2, dobrar esse número, que seria o 8. O 8, como também é um número de apenas um algarismo, obrigatoriamente teria que ser multiplicado por 2, resultando 16. E a partir do 16, como é um número de 2 algarismos, o aluno poderia escolher ou entre multiplicar por 2 e encontrar o 32, ou apenas apagar o algarismo das unidades e resultar 1. Pronto, esse foi no nosso primeiro exemplo. Agora, observando o nosso segundo exemplo, que começa com o número 4197. O primeiro aluno escolheu apagar o 7, então virou 419. O próximo escolheu dobrar o número, que virou o 838. O seguinte, escolheu apagar um algarismo, apagar o algarismo 8, então se tornou 83. Se a gente continuasse essa sequência, como é um número de 2 algarismos, o aluno poderia dobrar esse número, encontrando o 166, ou apagar o outro algarismo, encontrando apenas o 8. Caso ele escolhesse dobrar, aqui novamente ele teria a opção de dobrar o número, que resultaria em 332, ou apagar o algarismo, resultaria novamente em 16, e assim sucessivamente. Mas caso ele tivesse optado por apagar o algarismo e tivesse encontrado aqui o número 8, ele obrigatoriamente teria que dobrar esse número, resultando também o 16, e a partir do 16 ele também teria duas possibilidades, e assim se segue. Mas a questão não quer que a gente apenas olhe esse exemplo, e só para observação, como toda questão, ela tem um ponto que deseja que a gente solucione. E essa solução vai ser o seguinte: explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de 0. Sugestão. A questão aqui nos dá uma sugestãozinha.
Essa sugestão vai ser o seguinte: incentive o aluno a fazer simulações com exemplos, aplicando a regra apaga até sobrar apenas um algarismo, e depois analisar todos os casos possíveis a partir de um número com apenas um algarismo no final. Bom, a gente já meio que fez isso nesse primeiro exemplo aqui, onde, chegando aqui no 32, poderíamos apagar aqui, restar com 3, aqui restamos apenas com 1. Aqui o 16 apagávamos, restava 1 também. Aqui o 16 também tínhamos a opção de apagar, resultando 1. E a questão é que a gente avalie uma maneira de qualquer número que seja que se comece, a gente chegar num número, apenas 1. Vai ser o número de apenas um algarismo e esse número vai ser 1. Vamos iniciar o primeiro ponto. Deu para perceber que esse número pode ser meio que manipulado, não é isso? Aqui nós vamos ter sempre muitas opções, ou quando tem um algarismo, nós temos apenas que multiplicar por 2, ou quando tem 2 ou mais, nós temos a opção de apagar ou multiplicar por 2, que vão se tornando números bem distantes, caminhos bem diferentes. Então, qualquer número que seja, que comece, você vai fazer com que ele se transforme em um número de apenas um algarismo. Ou seja, a gente fazer essa manipulaçãozinha que, como nós fizemos, continuando esses dois exemplos, ou o próprio aluno pode escolher um número e seguir, de modo que essa sequência vai resultar em um desses números aqui mostrados. Isso acontecendo, pode acontecer as seguintes ocasiões, ou seja, esse último algarismo ser um 1. Caso seja um 1, a brincadeira chegar ao fim, já é o nosso objetivo, e não tem mais o que fazer. Mas a maior probabilidade é que não seja um 1. Então, digamos que seja o 2, o 3 ou o 4. A gente usando essas possibilidades, vamos poder encontrar o seguinte. Vamos aplicar, digamos que seja o 2. Aplica o dobro, 4. Aplica o dobro novamente, 8. E aplica o dobro, multiplica por 2, 16. E agora basta apenas apagar o último algarismo, que chegamos no 1. Caso seja o 3, vou começar daqui. Caso seja o 3, dobramos ele, porque a única coisa a se fazer resulta 6. 6 também somos obrigados a dobrar, resulta 12. E esse 12, basta apenas apagar o algarismo das unidades, restando 1, e também a nossa brincadeira chega ao fim. A outra possibilidade é que seja o 4. Sendo o 4, novamente temos que dobrar, resulta o 8. Novamente somos obrigados a dobrar, resulta o 16. Basta apagar, novamente o algarismo das unidades, e resulta o 1. E chegamos à nossa solução. Agora o último caso possível, desculpa. Vamos dizer que esses números sejam os números 5, 6, 7, 8 ou 9. O que vai acontecer? Caso tenha o 5, aplicamos a regra de multiplicar por 2, resulta o 10. Basta apagar o algarismo das unidades, resulta em 1. Nossa brincadeira acaba.
Sendo 6, multiplicamos por 2, resulta 12. Aplicamos apagar e resulta 1, brincadeira acaba. Caso seja o 7, mesma coisa. Aplicamos o 2, resulta 14. Aplicamos apagar, resulta 1 e a brincadeira acaba. Caso seja o 8, aplicamos o 2, o dobro, chega a 16. Aplicamos apaga e chega a 1. E por último, sendo 9, novamente somos obrigados a aplicar o dobro, resulta em 18. Aplicamos apagar o algarismo das unidades e resulta em 1. Então, com isso a gente prova o quê? Que para chegar no algarismo 1, a única coisa necessária a se fazer vai ser manipular essa sequência aqui, ou com essas, ou com qualquer número que a gente escolha, de modo a que reste apenas um algarismo. Esses algarismos podem ocupar 3 casos distintos, que é ser o 1, a brincadeira acaba, ser o 2, o 3 e o 4, que é aplicar o dobro 2 ou 3 vezes e apagar o algarismo das unidades, encontramos o 1. E por último, que seja 5, 6, 7, 8 ou 9, onde a gente só vai precisar aplicar o dobro uma vez e depois apagar o último algarismo e sempre vai resultar no número 1. Então é isso, essa questãozinha do primeiro olhar pode ter parecido um pouquinho bem difícil, complicada, mas sua maneira de solução foi bem direta. E é isso, por hoje é só. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, vou ir tentando me atentar. E é isso, até a próxima.